Pega esse arquivo compactado, descompacta ele dentro do workspace do Eclipse. E aí vai no Eclipse e importa ele. Vai lá em File, Import, Maven e o projeto existente do Maven. O que tem de código aqui? Tem uma pilha. Estrutura de dado pilha. Na verdade tem mais de uma aqui, né? Qual que era a ideia? Eu estava querendo fazer... Imagina que o trabalho que você está desenvolvendo é criar uma pilha. Então aqui eu fiz do jeito mais difícil, lógico. Eu criei uma interface pilha. A pilha tem que ter push, pop, ou seja, para colocar um elemento, para tirar um elemento, para ver qual é o elemento que está no topo da pilha, qual é o tamanho da pilha, limpar a pilha, ver se a pilha está vazia e mostrar essa pilha na tela. Está isso definido na interface. E aí eu tenho duas implementações dessa pilha. Eu tenho uma pilha que eu fiz usando o vetor de object. Então eu estou guardando os elementos num vetor de object. E usando esse vetor para simular essa pilha. Então quando eu insiro um elemento, eu ponho numa posição, incremento, como se fosse um ponteiro para o elemento atual, que seria o meu tamanho aqui, coisa do tipo. E implementei todos aqueles métodos, tá, da interface. E eu fiz uma segunda pilha, que é essa pilha com lista duplamente ligada. Ao invés de usar um vetor de objeto como nessa implementação da pilha array, eu fiz uma pilha lista duplamente ligada que usa uma estrutura internamente que é uma lista duplamente ligada, que também está aqui no projeto inteirinha, completa aqui. Então é uma lista duplamente ligada implementada em Java, usando ela para fazer a pilha. Também implementando aqueles mesmos métodos. Tá? Então esse é o código que a gente tem aqui. Tem algumas exceções que a gente usa nesses códigos malucos que eu bolei aqui. E tem um programa principal. E aí a gente vai testar essa pilha. Vamos pensar que a gente não conhece o JUnit. Como é que a gente faria esse teste? Eu vou apagar isso aqui. Vamos começar do zero esse teste. Vamos lá. Eu vou pensar assim. Eu primeiro fiz a pilha com vetor. O professor ainda não tinha explicado lista duplamente ligada. E ele falou para implementar uma pilha usando um vetor. Aí eu fui lá e terminei. É essa pilha aqui. Agora eu vou testar. Como é que eu testo se essa pilha está funcionando ou não? A gente vai no código e roda. Se funcionou é porque está bom. Então vamos testar essa pilha. Eu vou criar uma pilha aqui. P, vou chamar de P1, recebe um new pilha. Só que com array. Não lembro se o construtor precisa de alguma coisa. Não. Criei a pilha. Como é que eu sei se essa pilha está funcionando? Vamos lá, ideias. Eu tenho que testar o que dela? Vamos pensar. Se isso aqui está funcionando, certo? Push, pop, topo, tamanho, limpar, esvazia e mostrar. Vamos jogar um elemento na pilha. Vou chamar aqui, ó, push. Pode ser qualquer valor. Acho que 10 ele aceita aqui. Ah, tá. Esse pilha tem que ter um tipo. É uma pilha de inteiros. Aí ele para de chiar. Pronto. Estava esquecendo do detalhe. É uma pilha para guardar números. Bom, eu quero testar se está fazendo push. Eu vou lá e chamo push. Como é que eu sei se funcionou isso aqui, gente? Tá, printa a pilha. Vamos ver, tem alguma coisa que mostra a pilha? Tem. Talvez se a gente chamar ele, vai dar certo. Eu mando mostrar a pilha. Vamos ver se funciona. Vou mandar rodar. Ó, 10. Parece que inseriu, né? Senão não saía esse 10, eu acho. Só isso aqui garante que está funcionando como pilha? Porque se eu inserir 10 só numa lista, também funciona. Vamos botar mais alguma coisa. Vamos lá. Eu vou pôr mais dois elementos aqui. Vou pôr um 20 e vou pôr um 30. E aí vou mostrando para a gente ver o que está acontecendo. Bom, tinha 10 primeira vez, quando eu inseri o 20, aí ficou 20, 10, depois ficou 30, 20, 10. Tá, parece que inseriu os 3. Como é que eu sei que está funcionando como pilha? Vamos lá de novo. Se eu remover alguém, nesse momento, quem tinha que sair? O 30? Então vamos lá, eu vou botar aqui int
A saída recebe P1 pop. E aí eu vou mostrar esse saída aqui. Para ver se saiu realmente o 10. Você até pode mostrar a pilha de novo, vamos ver. Para ver se realmente saiu, né? Então, ó, 30. Ficou 10, 20, quando eu mostrei a pilha, porque o 30 saiu. E quem saiu foi o 30. Opa, parece que está funcionando. A inserção e a remoção aqui, a remoção de um elemento da pilha. Mas aí você começa a fazer mais testes, porque eu não testei tudo isso aqui, né? E esse método topo, ele tinha que me devolver o topo da pilha. Tá, para esse método topo, eu poderia ter chamado então, vamos botar esse saída lá em cima, para poder usar ele várias vezes aqui. Eu podia ter feito saída, receber. Vamos lá na pilha e pede para ver o topo dela. E aí mostra o topo, mostra a saída. E aí faz um pop e mostra de novo. O topo, teoricamente, não era para mexer na pilha. Então, quando eu pedisse para mostrar aqui, tinha que sair a pilha do mesmo jeito, quando eu mostrei aqui. Vamos ver. Salva, né? Deu erro. O valor está vindo nulo. Ó, achamos um bug na pilha. Quando eu pedi o topo da pilha, deu exceção. Para isso que a gente testa. Então a pilha de array está com problema no topo. Vamos olhar o topo. Se o tamanho for 0, ele avisa que está vazio. Se não, ele retorna elementos de tamanho. Provavelmente não é tamanho que eu quero aqui. Porque ó, quando a gente faz um push, ele vai no elemento dessa posição, insere e incrementa o tamanho. Então o tamanho está sempre um elemento para frente. Então aqui quando eu peço para ver o topo, o que a gente queria na verdade eu acho que era tamanho menos 1. Eu acho que é isso, vamos testar de novo. Ó, só era. Mas aí eu tenho que vir aqui e olhar. Ó, quando eu pedi para ver o topo, aqui até aqui eu mostrei ela até o 30. Aí eu peguei o topo, mandei mostrar de novo, saiu igual. Aí eu pedi para mostrar a saída, saiu 30. Então o topo parece que devolveu o que estava no topo mesmo. Aí eu fiz um pop, pedi para mostrar de novo. Aí a saída saiu um 30. Mas aí você começa a perceber que à medida que você vai fazendo esses testes, isso aqui começa a ficar uma confusão. Você já começa a ver, por que mostrou isso? Porque eu pedi aqui. Você precisa ficar olhando. Tá? E a gente só testou algumas coisas. Eu pedi para inserir 3, só tirei 1. E se eu tirar mais 2, será que continua funcionando? E se eu tirar 3, o que acontece? Então você vai ter que aumentar esse código aqui para começar, para ver se está realmente funcionando. E aí daqui a pouco o seu teste começa a ficar tão confuso que você começa a ter que fazer coisas do tipo, aqui eu estou inserindo elementos. Elementos ficou bom. Elementos, é o calor. Beleza, aqui o que eu fiz, eu vi o topo. Aqui a gente fez o pop. Porque sem esse tipo de informação, quando você vai chegando lá no final, isso aqui vira uma zona. Agora pelo menos você consegue, aqui eu estava inserindo, aqui eu vi o topo, aqui eu fiz um pop. Começa a te ajudar para você entender o que está acontecendo na sua saída. Mas pode acontecer uma situação em que você fala, olha, até aqui funcionou, legal. Agora eu vou testar outra operação. Mas essa operação, a minha pilha não pode estar do jeito que ela está, do jeito que ela ficou aqui, com 10, 20. Eu precisava ter os elementos de novo, do 10, o 20 e o 30, para poder testar alguma outra coisa. Então eu preciso voltar ao 30, ou então eu precisava criar de novo a pilha. E aí você começa a fazer algumas gambiarras do tipo, isso aqui eu já testei, então eu não preciso mais. Aí você
comenta. Agora eu vou testar essa parte aqui, porque eu não posso deixar com que esse resultado atrapalhe aqui. E aí você começa a fazer outro teste seu aqui. Mas observa que é um comportamento manual isso aqui. Eu tenho que vir, comentar os testes antigos, para começar a fazer os testes novos, para ver o resultado disso aqui agora, tá? Ignorando o que eu tinha feito anteriormente. Quero testar de novo. Você vai ter que vir, comentar essa parte, comentar a outra, rodar a primeira para depois fazer a outra teste. E é um processo braçal isso aqui. Por quê? Daqui a pouco a gente vai trocar. Ao invés de usar uma pilha com array, eu vou fazer o mesmo teste com a pilha, com a lista duplamente ligada. Putz, aí se você vem agora aqui e troca, não, agora eu quero uma pilha com a lista duplamente ligada. Mudou completamente a implementação. O que eu tenho que fazer? Opa, não, eu comento esse teste agora e descomento esse teste aqui. E aí eu vejo se a mesma coisa está acontecendo quando eu troco de array para a lista duplamente ligada. Aí eu vou lá de novo, começo a olhar o resultado. Não, até aqui funcionou, até aqui funcionou. Não, deu certo. Se você amanhã fizer uma mudança em qualquer uma das pilhas, você tem que voltar aqui. Comenta um pedaço, descomenta o outro. E isso aqui sem imaginar que tem entrada do usuário, né? Se precisar de entrada do usuário, então, aí que vira uma bagunça geral isso aqui. Mas é um processo braçal isso aqui. Bem manual. Eu tenho que vir, eu preciso separar os testes para não ficar uma zona. Eu preciso comentar um pedaço, descomentar o outro para ver os pedaços acontecerem. E se eu precisar repetir os testes, eu tenho que vir e refazer tudo isso de novo. Tá? Então, não é o melhor jeito de fazer teste. É aí que entra aquela família de frameworks para fazer teste que eu falei para vocês, que é a família XUnit. Os caras viram que fazer teste desse jeito ninguém merece, cara. Embora funcione, isso aqui é terrível para ser feito no dia a dia. Então eles criaram esse framework com o JUnit justamente para facilitar esse tipo de coisa, para eu não ter que fazer o teste assim. Primeiro eu tenho que botar o JUnit no projeto. De novo, pelo menos o projeto de vocês já saiu com Java 14, acho que eu arrumei isso antes de mandar o código para lá. Eu preciso botar as bibliotecas, então eu vou pegar o POM daquele projeto JUnit e vou copiar. Ó, as duas dependências, vou jogar nesse POM. Que mais? Eu preciso pegar os plugins na seção de build aqui, ó. E colocar aqui que nem tem build, ó. Beleza. Eu quero fazer esse mesmo teste que eu acabei de fazer com vocês aqui, mas eu quero fazer isso usando o JUnit. Como é que a gente pode testar usando o JUnit? Então eu vou criar uma classe de teste. Vamos começar por aí. Como é que cria a classe de teste? Lembra lá? Eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em File New, né? Eu vou criar um JUnit Test Case. É um caso de teste do JUnit. Se eu fizer isso dessa forma, ele vai começar a criar um caso de teste novo, sem estar analisando nenhuma classe específica, nenhum método específico. Outra maneira que eu podia ter feito, eu podia ter clicado direto na pilha com vetor e aí ter feito New JUnit Test Case, porque aí ele já começa gerando um caso de teste para a pilha com array. Então ele já muda o nome e se você quiser, quando você vier aqui no Next, você pode começar a escolher. Olha, eu vou precisar testar o push, o pop, o topo, o tamanho, o limpar, o esvaziar. O mostrar não vai ter como, porque o mostrar não tem retorno, então não dá para testar. Mas esses outros aqui dá para testar. Então você seleciona os métodos, por exemplo, e manda criar, que aí ele já gera os métodos de teste para você. Teste push, teste pop, teste topo. Não é obrigatório, tá, moçada? Você podia, de repente, não ter feito isso e começar a criar os testes na mão. Dos dois jeitos vai funcionar para a gente. Tá dando erro aqui por causa de import. Como eu joguei as dependências e os
os plugins aqui, eu não atualizei o projeto. Então eu vou lá em Maven, vou dar um update no project. Deve ter sumido. Ah, a classe de teste ele gerou no diretório errado, ó. Que beleza. Ele colocou no pilha array teste junto com a pilha normal. Porque acho que ele não encontrou o source test Java. Eu vou ter que criar na mão aqui. Eu vou criar então um folder. Dentro de source. Eu vou chamar de teste Java. E aí eu vou arrastar. Porque não vai dar para arrastar. Acho que se eu der um Ctrl C e um Ctrl V... Não adiantou nada. O pacote está errado. Por quê? Eu falei para vocês na explicação que normalmente a gente faz as classes de teste no mesmo pacote da classe que está sendo testada. Então eu vou tentar copiar. Eu apertei F2 aqui. Ó. Eu selecionei esse pacote, F2. Vou copiar essa string e vou tentar renomear esse pacote. Eu acho que ele não vai deixar. Não, eu vou ter que criar um novo pacote. Olha que bagunça. New package com esse nome aqui. Agora eu posso arrastar ela para cá. Faz diferença, professor, se está num pacote certo ou não? Não. Mas o padrão é quando você... Deixa eu apagar isso aqui de novo. Quando você cria uma classe de teste, você coloca ela no mesmo pacote do que a da classe que você está testando. Tá, então foi essa gambiarra que eu fiz aqui. Ó. Source test Java, botei o mesmo pacote e joguei ela aqui dentro. Como é que eu sei se o push está funcionando? Ou melhor, eu vou apagar esses testes, vai. Vamos começar direito. Como é que eu testo a pilha? A gente podia pensar o seguinte. Eu vou criar então aqui um @teste. O método ele pode ser público, não faz diferença, desde que ele tenha void de retorno, ele serve como método de teste. Permite criar pilha. Esse é meu teste. É possível criar pilha? Ou seja, permite criar pilha? Como é que eu vou testar isso? Onde eu posso criar uma pilha? Pilha... Vou botar a pilha dia inteiro, tá? Pilha P recebe new pilha com array. Como é que eu sei que funcionou? Bom, se funcionou, esse P deve ter um objeto. Eu precisava ver se existe um objeto nesse P. Eu podia, por exemplo, ver se esse P não é nulo. Vamos ver. Como é que eu uso o JUnit para garantir que esse P não é nulo? A gente usa um daqueles asserts. Volta lá no material. Lá nas asserções. Nós temos várias asserções que a gente pode usar. Assert equals, assert false, assert null, not null, assert true. Então aqui eu vou falar o seguinte, olha, garante para mim com assert null P. Estou pedindo para o JUnit fazer o seguinte, olha, garante para mim que essa referência ela é nula. Se ela for nula, o teste é verdadeiro, ele aceita. Aqui no caso eu não quero que seja nula, né? Assert not null. Não pode ser nula. Ou seja, criou um objeto. Esse é meu teste. Como é que eu faço para rodar esse teste? A gente pode rodar ele com Eclipse. Você pode ir lá com o botão direito, vai lá em Run as JUnit Test. Funcionou. Então, o meu código permite criar uma pilha. Beleza. Importante aqui, eu não preciso olhar a resposta. Eu não tenho que ir lá e olhar uma string para ver se deu certo ou não. O JUnit me fala, olha, deu certo. Resultado verde, deu certo. Ok, mas esse é um teste bem ridículo. Permite criar uma pilha. Eu podia ter mais coisas aqui. Vamos ver.
Public void. Quando eu crio a pilha, como é que ela tem que sair? Já sai com elementos? Eu vou testar se eu consigo. Quando eu crio uma pilha, ela começa vazia. Por exemplo, deve começar vazia. Bom, como é que eu sei se começa vazia ou não? Eu vou criar uma pilha. Ok, a pilha está criada. Como é que eu vejo se ela está vazia? Bom, vamos ver os métodos que a gente pode chamar aqui. Eu podia perguntar o tamanho dela. Qual que devia ser o tamanho da pilha quando ela está vazia? 0. Então eu vou fazer um assert para garantir isso. Assert. Qual assert eu posso usar? A gente pode usar o assert equals. De repente vai servir aqui. Ó. Garante para mim que é igual. O primeiro valor é o valor esperado. O que eu esperava que viesse no teste? Esperava que viesse 0. Vírgula. Aí eu ponho o valor que eu obtive. O que eu obtive é quando eu rodei o teste. p.getTamanho. O JUnit vai testar se quando ele perguntou o tamanho da pilha, veio 0. Se veio 0 e os dois são iguais, o teste funcionou. Essa é uma coisa que eu podia testar para ver se ela está vazia. Tem mais alguma coisa que me diz se ela está vazia? Opa, tem um método aqui, ó. Esvazia, que me retorna verdadeiro ou falso dizendo se a pilha está vazia ou não. Eu podia testar alguma coisa envolvendo esse método também, ó. Eu podia vir aqui e falar, olha, acerte true, se a pilha está vazia. Então ele vai perguntar se ela está vazia ou não. Se isso aqui vier verdadeiro, acerte true, aceita, está vazia. É alguma coisa que eu podia ver. Tem mais alguma coisa na pilha que eu posso testar se está vazia? Eu acho que se eu perguntar o topo dela, vai dar exceção. Tenho a impressão. Deixa eu olhar a implementação da pilha array aqui. Topo, se o tamanho é 0, ele lança uma exceção. Olha, de repente você pode até fazer um teste envolvendo isso. Por exemplo, se eu perguntar qual é o topo, eu sei que isso gera uma exceção, ou deveria gerar uma exceção porque ela deve começar vazia. Lembra lá? No JUnit tem como a gente pegar exceções. Vou achar aqui. Asserções. Assert does not throw. Não, eu quero assert throws. Eu quero é isso aqui. Ó. Garante para mim que ele lança uma exceção específica. Vamos só ajeitar o programa. Assert throws. Qual é a exceção que eu espero que ele lance? Olha, ele tem que lançar uma estrutura vazia exception. Então, essa é a classe. E aí você põe como se fosse um lambda aqui, né? Uma função que vai ser executada. E aí você faz o seu teste. No nosso caso aqui é o pede o topo. Tá? O que está dando esse erro? Provavelmente import. Ctrl Shift O tirou o erro. Então aqui eu estou pedindo para ele, olha, se eu perguntar o topo, garante para mim que isso vai me lançar uma exceção. O programa não vai travar, isso aqui é bacana. Vai dar exceção, mas o JUnit sabe que esperava isso e continua rodando. Vai fazer isso nesse programa aqui. Ó. Na hora que der exceção, o programa termina. A não ser que você faça um try-catch, faça um laço, vai virar um inferno aqui. Aqui não. Tá? Estou testando se estava começando vazia. Quero testar. Manda rodar. Vai lá, run as JUnit. Verde, opa, funcionou. Os dois rodaram. Então, as 3 asserções passaram. Começou com 0 de tamanho, esvazia, devolveu true, e quando eu perguntei o topo, pau, lançou exceção. E aí você continua. Vamos lá, vamos fazer teste aqui até cansar. Eu quero ver se... O que mais a gente pode testar? O push funciona. Então vamos fazer um teste para ver se consegue inserir um elemento. Então, eu vou criar aqui um @teste public void deve permitir inserir um elemento na pilha. E aí eu vou testar. Vamos lá, eu vou criar essa pilha. E aí vamos ver se está funcionando.
Para testar se permite inserir um elemento, eu vou fazer um push. Por exemplo, insere o 10 nessa pilha para mim. Como é que eu sei que está funcionando? Como é que eu sei que funcionou? Ah, nós fizemos isso. A gente inseriu e aí só que nós pedimos para mostrar. O mostrar não serve para a gente, porque o mostrar, do jeito que foi feito, ele joga direto na tela. O JUnit não tem como parar e olhar o que saiu na tela, isso ele não faz. Mas se você inserir o 10, o que deveria estar no topo? Se eu viesse aqui e perguntasse, topo, tinha que vir 10. Essa é uma coisa que eu posso testar. O que mais eu posso testar nessa pilha para garantir que ela está funcionando, além do topo? Se eu inserir um elemento, qual que é o tamanho dela? Eu sei que tem que ser 1. Deveria ser 1, eu só inseri um elemento. Deveria vir 1, o topo tinha que ser o elemento que eu inseri. O que mais? Se eu perguntar se ela está vazia, o que deveria falar? Que é falso, concorda? Não está vazia, tem um elemento lá dentro. O que mais a gente pode usar para testar se realmente ficou com um elemento? Eu podia pegar o elemento. Mas se eu vier lá, vou deixar isso para o final, senão vai estragar tudo. Se eu vier nessa pilha e fizer um pop, quem deveria sair? O elemento que estava lá no topo, que deveria ser o elemento que eu inseri no topo. Então eu posso, de repente, fazer 4 asserts diferentes aqui para me garantir que permitiu inserir um elemento. Ó. Vamos fazer do esvazia. Aqui o esvazia retorna true ou false. O esvazia, nesse exemplo, tinha que vir falso. Então eu podia fazer um assert false e passar esse teste para lá. Ó. Garante para mim que isso aqui é falso. Ctrl Shift O. Ok. Tamanho tinha que vir 1. Aqui você pode fazer de duas maneiras. Ó. Eu podia fazer um assert equals usando o valor 1 e comparando com o que o meu teste devolve. Aqui é difícil lembrar, tá? Mas é o esperado e o seu teste. Tá? Eu esperava que viesse 1, isso é o que o meu teste devolveu. Ou se eu não quisesse usar um assert equals, eu podia fazer um assert true e fazer o meu teste aqui dentro, que 1 é igual a p.get tamanho. Também funciona. Aqui vai do gosto do freguês, tá? Se os dois forem iguais, isso aqui é verdadeiro, o assert true garante que é 1. E eu acho que o assert equals é mais interessante, mas os dois vão funcionar aqui. O topo, a mesma ideia. O topo vai me devolver um valor, eu poderia comparar. Se o valor 1 é o que veio quando eu olhei o topo dela. Ó. E quando eu fiz o pop, mesma coisa, assert equals. Quando eu fiz o pop veio 10, que é o valor que a gente inseriu lá no início. Ó. Então, várias coisas que a gente pode estar olhando para me garantir que permite inserir um elemento. E aí eu vou testar. Run as JUnit test. Opa, um deles aqui falhou. Qual? Por quê? Se eu clicar 2 vezes aqui no erro, ele me leva no assert que falhou. Ah, o topo não é 1, o topo é 10, desculpa. O elemento que está no topo é 10, não é a quantidade de elementos aqui. Testa de novo. Passou tudo, ó. Verde. Eu não preciso olhar a resposta, moçada. Eu não preciso ver se realmente o topo veio 10, se o pop veio 10, se o tamanho veio 1, se escreveu falso ou não na tela, que é o que a gente tinha que fazer nesse caso aqui. E eu tinha que olhar. Aqui não. O JUnit vai lá e faz. Puf, se der algum erro, ele te marca. Ó, deu erro aqui, você já sabe o problema, você já vai direto nele. Isso para um elemento. E se eu quisesse inserir mais de um elemento? Ó, public void deve permitir inserir mais que um elemento. Nossa, professor, por que você está dando esse nome para os métodos? Porque aí quando dá erro, cara, o nome do método te diz qual é o problema. Se der erro nesse método, eu sei que na hora de inserir mais de um elemento na minha pilha deu problema.
Eu posso tirar e arrumar isso depois, então. O que mais aqui que a gente poderia começar a perceber? Acho que a gente até vai falar disso depois, mas vocês concordam que todo o teste que eu estou fazendo, eu estou criando uma pilha? Toda vez, cara. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter que vir e fazer, olha. Pilha dia inteiro, P recebe new, pilha de array, pá, e aí vou fazer o meu teste. Toda hora, pra que isso? A gente podia evitar esse tipo de coisa. E dá pra fazer isso lá no JUnit. Ele tem alguns métodos pré-definidos, ó. Nós estamos usando testes, mas ele tem um método que roda antes de todos os testes e você pode ter um método que roda antes de cada teste. Esse before each, ele é executado antes de cada uma dos meus testes dessa classe. Então eu podia vir aqui e fazer o seguinte, olha. Nossa senhora. Private. Pilha. Dia inteiro. Vou chamar aqui de P para não dar problema. Então eu só declarei a referência. E aí eu vou criar um método ó, com before each. Ctrl Shift O. Esse método é public. Agora eu não lembro se ele tem que ser estático ou não. Não. O que tem que ser estático é o before all e o after all. Os outros são métodos normais. Então public void cria pilha. O nome eu posso escolher o que eu quiser. E aí nesse método eu faço a inicialização. Esse P recebeu uma nova pilha. Com isso, eu não preciso mais criar a pilha aqui, ó. Porque eu sei que quando chegar nesse método de teste, esse método rodou antes, e aí a minha pilha é nova. Vai funcionar o assert. Mesma coisa aqui, eu não preciso criar essa pilha. Esse P vai ter sido criado antes de rodar esse teste por esse método aqui. Então todos eles agora, ó, eu não preciso mais declarar o P. Eu sei que quando for começar esse método nosso aqui, a pilha está zerada, ela foi criada agora. E aí eu posso fazer direto o teste que eu preciso. Por exemplo, aqui eu quero inserir mais de um elemento. Então p.push 10, p.push 20, p.push 30. Ok. Como é que eu sei que funcionou? Lá no nosso teste manual, a gente mandou mostrar. E aí foi lá e olhou para a string. Aqui não tem como fazer isso. Mas eu posso fazer outras coisas. Por exemplo, qual que é o tamanho dessa pilha nesse momento? Ou deveria ser o tamanho? Tinha que ter 3 elementos. Isso é uma coisa que eu posso testar. O que mais eu posso testar aqui? Essa pilha está vazia nesse momento? Não deveria. O que mais? Se eu perguntar quem é o topo da pilha nesse momento, tinha que vir o 30. Se aqui eu fizesse um pop nessa pilha, o que tinha que retornar? Olha, se você fizer o pop, tinha que retornar 30. E aí tinha que mudar o tamanho e tinha que mudar o topo. Pode até repetir aqui depois, ó. Embora essa parte de teste da remoção possa ficar num outro teste, eu vou deixar isso para depois. Eu não vou testar se realmente removeu ou não. Deixa para fazer isso mais para frente. Mas aqui, ó, 3 asserções que eu posso criar, ó. O topo tem que ser igual a 30, então a gente pode usar aqui um assert equals. Olha, quando eu chamar ptopo, me devolve aí 30. Deveria devolver 30. Mesma coisa, o assert, o esvazia tinha que ser falso. Então aqui o assert false, a pilha está vazia. O tamanho tinha que ser 3, então assert equals 3 p.getTamanho. Está criado o teste, ó. O bacana é que dá trabalho escrever? Dá. Você tem que parar e pensar e bolar o teste. Uma vez criado, moçada, quero rodar. Roda aí. Tá feito. Passou todos, ó. Ele não está testando só isso, ele está fazendo todos os testes. De uma vez.
Ah, quero testar de novo. Opa, de boa, tá aí. Sem olhar. Eu não preciso olhar se topo deu certo, se tamanho tá saindo o valor correto ou não. Ele fez pra mim. Passou tudo, tá ok. Tá permitindo inserir mais de um elemento. Vamos ver se a gente consegue testar a remoção. Vamos lá, vou fazer um teste. Vamos testar alguma coisa relacionada a pop. Deve lançar exceção, remoção, pilha vazia, por exemplo. Esse vai ser meu teste. Se eu pedir para remover um elemento de uma pilha vazia, tinha que lançar uma exceção. A gente até já fez isso aqui. Ó. Pode até copiar e colar. Ó. Ou seja, assert throws, estrutura vazia exception, quando eu vier e pedir para fazer um pop. Então, se eu pedir para remover um elemento de uma pilha vazia, fazer um pop, quero que lance a exceção. Ou deveria lançar a exceção. Testa. Passou. Se eu pedir para fazer um pop numa pilha vazia, ele gera uma exceção para mim. O que mais? @teste. Vamos lá. E se não for vazia? Public void deve permitir remover elemento pilha não vazia. Quase que eu botei acento aqui. Então, deve permitir remover um elemento quando a pilha não está vazia. Bom, para a pilha não estar vazia, lembra que quando ele chegar nesse método, o before it rodou. Então ele está com a pilha zerada. Não tem ninguém nessa pilha. Então eu vou lá e faço um push. Por exemplo, insere o 10 aqui. Agora eu tenho que ser capaz de remover um elemento. Então se eu vier e fizer um pop, isso não pode gerar exceção. Essa é uma ideia. Eu podia testar isso. Tem um método. Assim como tem o assert throws, tem um assert does not throw. Então, assert does not throw, se eu vier na P e fizer um pop, Ctrl Shift O, pronto. Garante para mim que quando eu chamar p.pop não lance exceção. Esse é um teste que eu posso fazer. Que mais eu podia testar? Aí é complicado. Depois que você fez um pop, qual que deveria ser o tamanho da pilha? Nesse caso aqui, se tinha um elemento, tem que ter 0 agora. O que mais eu posso olhar? Se eu pegasse e perguntasse se está vazia, tinha que falar que está. Elemento com essa pilha não vazia, não. Vamos tentar pilha um elemento, vai. Pilha, olha que nome bonito. Deve permitir remover elemento pilha com um elemento. Ninguém merece. Então, se eu fizer um pop, não lança exceção, o tamanho vai ter que ser 0, esvazia tem que ser true. Que mais? Se o cara perguntar quem é o topo, tem que lançar uma exceção. Então eu posso de repente já botar isso aqui. O que mais? Vamos lá. O tamanho tinha que ser assert equals. A gente pode usar um assert equals. 0. Fiz o pop de um único elemento, acabou. Tá vazia? Esse tá vazia, tinha que retornar true. Então eu podia usar aqui um assert true. Um assert throws, tá faltando import aqui. Opa, topo, faltou parênteses. Pronto. A única coisa que eu não testei, que eu precisava testar, é se quando eu fiz o pop veio 10. Aí eu testei, ó, se a pilha tiver um elemento e eu fizer um pop, o que sai é o 10, tem que ser, né? O tamanho tinha que virar 0, ela tinha que ser vazia e se eu perguntasse o topo agora, tinha que lançar uma exceção. E aí você testa. Opa, errei o botão. Passou. Os 6 testes rodaram. Então, por enquanto, a minha pilha funciona. E aí vai, moçada. Agora eu podia fazer um que deve permitir remover elemento de uma pilha com mais de um elemento.
Você podia fazer outro método aqui agora, ó. Vamos copiar esse, que acho que vai ser bem parecido. Deve permitir remover elemento de pilha com mais de um elemento. E ao invés de pôr só o 10, você põe o 20 e o 30 lá também, ó. Porque aí se eu fizer o pop, deveria sair o 30. Se eu perguntasse o tamanho, não deveria ser 0 mais, deveria ser 2 elementos. Tá vazia? Não. Deveria ser falso, então. E se eu perguntar o topo, não deveria lançar exceção. Então aqui deveria ser assert does not throw. E aqui, se você perguntasse o topo, a gente podia até usar um assert equals aqui também, ó. Quem deveria ser o topo agora? O 20. Tá testado, ó. Se tiver mais de um elemento e eu remover um, será que funciona? Testei de várias formas ali, ó. Passou. Então, os 7 testes que a gente escreveu estão funcionando. Vantagens disso. É o que eu estou falando. Quero rodar de novo. Roda aí. Daqui um mês, quero rodar de novo. Roda aí. Rápido. Eu não preciso ficar olhando. Nem a gente tinha feito aqui. Se a saída foi realmente o que eu esperava ou não. Não preciso me preocupar se está organizado ou não, porque não tem a saída. Os próprios métodos já estão organizando para mim. Se algum deles der errado, por exemplo, se aqui chegasse 10, ó, se eu falasse, não, tinha que chegar a 10. Se eu testar, ele vai me falar que deu erro. Ó, vermelho, falhou alguma coisa. Quem falhou? Esse método. Se eu clico 2 vezes, ele me leva para o assert que deu errado. Ó. E se você olhar a mensagem, ele te fala, ó, exceção inesperada. Ele lançou aqui um... Ele esperava o valor 10, mas encontrou 20. Então você tem uma mensagem ainda que te ajuda qual que foi o problema. Tá. Mão na roda. Outra vantagem incrível de você ter esses testes prontos. Eu falei, na primeira implementação que eu fiz, eu usei array. Eu usei esse cara aqui. Legal. Depois eu aprendi a fazer lista duplamente ligada. E aí eu fiz uma lista duplamente ligada e o professor explicou que dá para usar a lista para fazer uma pilha. Bom, aí eu fui lá e implementei uma pilha usando lista duplamente ligada. Como é que eu testo se essa pilha funciona? Bom, é só você vir aqui agora e mudar. Ó. Se fosse uma pilha lista duplamente ligada, ao invés de uma pilha array, testa. Passou. Ou seja, do mesmo jeito que funcionava o meu código com array, está funcionando o meu código usando uma lista duplamente ligada lá dentro. Rápido. Tá? Isso te garante o quê? Te dá uma... Não garante que o seu programa não tem erro, tá? Teste não é para isso. Teste vai te mostrar que para essas situações em que você criou o teste, o seu programa não apresenta erro. Não significa que o seu programa não tem erro. São coisas diferentes aqui. A única maneira de você garantir que o seu programa não tem erro é se você testasse o seu programa com todas as combinações possíveis de entrada, o que não dá para ser feito. Então aqui é só para garantir que esses testes que você fez estão funcionando. Ok? E aí quando você tem esses testes prontos, você tem meio que uma rede de segurança, que nem aquelas redes de acrobata em circo. Você pode mexer na pilha, você pode alterar algumas coisas internamente na pilha e aí testar de novo. E olha, essa mudança que eu fiz fez parar de funcionar alguma coisa? Se não, a sua mudança não introduziu novos erros no que você já tinha testado. Não, deu erro nesse lugar. Você consegue ver por quê. Tá? Então, é uma rede de segurança que para te permitir fazer mudanças no código que você já tem. E isso é tão importante que tem empresas por aí que não aceita código de funcionário se não vier com os códigos de teste pronto, um JUnit implementado. Então, se você está fazendo uma pilha para a empresa, elas não aceitam que você entregue o código da pilha se você não entregar junto os testes.
Por quê? Esse é o problema que eu te falei. Se eles derem uma manutenção no seu código e fizer alguma besteira, de repente o seu próprio código de teste pega o problema e mostra para eles aonde que eles estão fazendo a mudança de maneira errada. Então é preciso sim a gente estar implementando esses testes. Vantagens: fica rápido. Eu não tenho que ter nada manual de verificação, nada do tipo. Isso é automático. Tem ferramentas, a gente vai ver depois com o Jenkins, e só continua o processo de construção do artefato se isso aqui der verde. Se der vermelho, ele para. Ele já te gera um relatório, olha, falhou no teste em tal lugar, em tal coisa. E não continua o processo. Então, já tem toda uma automação montada em cima do resultado desse tipo de testes que você implementa. E aí nós começamos a prática 3 na última aula. Nós criamos um assertions test aqui. E aí nós colamos nesse assertions test o que estava lá na prática nesse ponto A1 aqui, ó. Eu só copiei esse código do A1 e colei ele dentro dessa classe. E aí nós testamos essa classe. Uma coisa que eu não falei. Do jeito que eu estou testando aqui, eu estou indo nesse teste e executando esse teste. Mas você também pode pegar o projeto e pedir para rodar o projeto. Porque aí ele não vai testar um arquivo de teste só, ele vai rodar todas as classes de teste. Não só aquele que você está selecionando. Tá? Então você pode fazer ele rodar todos eles. E aqui, quando eu rodei, já falhou alguma coisa. Ó. Eu sei que falhou foi esse método aqui. Ele esperava 3, mas recebeu 4. Acho que nós tínhamos feito essa mudança antes de acabar, de travar a aula. Qual que era a ideia? Eu falei para vocês que existe um assert, que é o assert array equals, para verificar se dois vetores são iguais. Então aqui eu estou criando um vetor com 1, 2, 3 e com 1, 2, 3. Se eu testar desse jeito, vai passar. Funcionou. Porque ele olha se os vetores são iguais, mas ele não olha só tamanho. O tamanho é uma das coisas que ele olha. Por exemplo, se esse vetor tivesse 4 elementos e esse 3, vai falhar. A gente viu acontecer agora. Aí, ó. E ele fala, olha, ele esperava 3, mas recebeu 4. Ou seja, em tamanhos dele está errado. Com 4 elementos aqui, esse cara tem 3. Não é igual. Mas ele também olha a ordem. Se aqui for 1, 3, 2, é um vetor diferente. Quando eu testo, falhou de novo. Ainda te falo, olha, o conteúdo dos vetores está diferente no índice 1. Ele esperava que fosse um 2, mas recebeu um 3. Pô, ó, no índice 1 ele esperava um 2, ele achou um 3. Então ele te falha e te mostra o problema na hora. Então eu consigo fazer comparação de vetor de uma vez. Não preciso fazer um for para testar elemento por elemento. Ele já faz isso para a gente automático. Aqui no primeiro é um vetor de inteiros, mas pode ser um vetor de booleanos também. Ele também acessa. Ele também permite. Lembrando que o terceiro parâmetro aqui é se você quiser botar uma mensagem diferente dessas, padrão. Às vezes você quer escrever alguma coisa junto, vai mostrar junto aqui quando der erro. Assim como tem os assert equals, tem o assert not equals. Então eu estou garantindo que não é igual 3 e 2 mais 2 e 3.14 com 3.1415. Tá? A mensagem ainda botou aqui, é perto, mas não é. Mas como está not equals, isso é verdadeiro, não é igual. Se eu tivesse colocado aqui assert equals, ó, vai falhar. Porque 3.14 é diferente de 3.14.15. Então eu consigo testar igualdade, diferença, o assert true para ver que é verdadeiro. Aqui ele está pegando a empty list, é uma estrutura, é um método. Cadê ele aqui? Isso, é um método estático da classe collections. Ele faz o quê? Ele devolve uma lista vazia, que é imutável, não dá para mexer nessa lista, só para você realmente testar se ela está vazia. Aqui ele está testando se a lista vazia realmente é vazia, chamando o isEmpty nela. E mais, assert false
Isso também serve para string, ó. Ele pode pegar uma string e ver se a string está vazia. Isso é horrível, isso aqui a gente normalmente nunca faz, tá? Mas aqui é só para mostrar. Está testando se ela está vazia ou não. E mais acerte false, acerte true, a gente já viu. O teste de null, a gente usou lá no nosso exemplo da pilha. Quero garantir que alguma coisa é nula, acerte null. O null é nulo. Se você quiser, você pode pôr uma mensagem. Você pode testar se não é nulo, com o not null, e passa lá referências que não sejam nulas, ele vai passar se não for nulo. Outra coisa que eu posso usar, ele tem um acerte same. Nunca usei esse aqui, cara. Mas é parecido com acerte equals. Ou ele tem alguma coisa diferente por causa de strings? Acho que não. Não, não é específico para string, ele recebe object. Você passa dois objetos para ele e ele verifica se é o mesmo objeto. Aqui eu não sei se ele olha conteúdo, tá? Eu acho que não. Ele olha se a referência é a mesma. Ó. Find the same object. Não é se o conteúdo é igual. É diferente de você usar um assert equals. Tá? O assert equals, ele vai olhar se o conteúdo do objeto é igual, usando o equals do objeto. O assert same é para testar se é o mesmo objeto. Então, por exemplo, a referência aqui Jedi é igual à referência Jedi. Os dois estão referenciando o mesmo objeto, então a referência é igual, elas são iguais. Quando você faz new object e new object, são dois objetos diferentes. As referências dos dois, os endereços dos dois são diferentes, vamos pensar assim. Então eles não são o mesmo objeto. E aí vai passar, porque não é realmente o mesmo objeto. Então, dificilmente você vai usar isso aqui, mas se precisar testar se é o mesmo objeto, lembra que tem o same e o not same. Então, essa primeira parte é só para mostrar essas asserções. Que eu falei para vocês na última aula que o Eclipse estava fazendo import estático, mas ele não faz import estático de tudo não. Tanto é que o Java Util Collections, quer ver? Eu tirar ele daqui, ó, o empty list, ó, vou tirar essa linha. Começou a dar erro no empty list. Se eu tentar fazer Ctrl Shift O, não adianta nada, ó. Ele não faz o import automático. Teria que parar o mouse aqui, ele também não reconheceu. Esse é um caso complicado. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele pode te ajudar se você fizer algumas configurações. Eu podia ir lá no menu Window, Preferências, vamos lá. Ó. Window, Preferências. Procurar por Static. Então, se você digitar aqui Static, ele vai achar Static em várias coisas aqui. Aí no Java, no Editor. Aonde que tá isso, cara? Tá aqui, Java Editor. E aí aqui dentro do Editor, Content Assist, Favoritos. Nossa, para achar isso aqui. Por que ele achou automático do JUnit? Porque o do JUnit já está aqui, ó. Ele já colocou a parte de import estático para o JUnit, já foi colocado. Aí o que a gente faz? A gente vai colocar um novo tipo. Então a gente vai vir ali, new type, Java Util Collections. Eu não preciso botar ponto asterisco. Então eu dou OK. O próprio Eclipse jogou o collections ponto asterisco aqui. Eu posso aplicar. Agora, se eu tentar fazer um Ctrl Shift O, ele arrumou. Porque ele sabe que existe esse método estático dentro do collections que a gente colocou naquela informação. Por que o Eclipse já não vem com essa informação toda preenchida aqui? É outra pergunta, cara. Por que toda a biblioteca do Java, toda a parte estática do Java já não é colocada aqui automaticamente para você? Eu não sei. Se é porque muda de versão para versão, não sei dizer. Mas é até interessante, de repente, buscar essa informação. Já deixar isso pronto. Agora ele sabe encontrar o empty list para gente. Fixtures.
O nome é bonito, mas a ideia a gente até já viu como é que funciona. Uma fixture são os objetos e seus valores necessários para você rodar vários testes. Então é como se fosse um objeto com algum valor que você precisa em vários testes na sequência. Então, aqui para a gente ver isso funcionar, eu vou criar uma classe normal lá no modelo chamada usuário. Eu não sei nem se já criou. Acho que não. Eu vou vir aqui no meu projeto e vou criar uma nova classe usuário no pacote modelo. Acho que é isso que está falando aqui. Isso. Então eu vou ir lá. Source main Java, lembra, não é de teste. Dentro desse pacote padrão que ele já criou, eu criei um pacote modelo com a classe usuário. Nessa classe usuário, eu vou jogar todo o código do B1 aqui. Então o usuário tem nome e sobrenome, construtor de inicialização, sets e gets. Só isso por enquanto. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma classe para fazer testes de fixtures. Então, de novo, é uma outra classe de teste. Então eu vou lá, new, você pode usar o JUnit test case se você quiser. Não vai fazer diferença nenhuma aqui, tá? Com esse nome, eu vou dar finish. É uma classe normal, a única diferença é que ele já fez um teste aqui e já botou uns imports lá pra gente. Se você criasse uma classe normal e começasse a acrescentar as anotações e fazer os imports, ia dar na mesma. Eu não gosto de deixar a classe sem public ou coisa aqui antes, eu já ponho, não faz diferença não. E aí dentro, eu vou copiar o código do B2, ó. E vou colar aqui dentro, no lugar desse teste. Copiei todo o B2 e joguei aqui na Fixtures Test. Ctrl Shift O. Tomou todos os imports de uma vez. Olha que beleza. Eu vou apagar essa classe que a gente tinha feito antes, que não sei porque ela está aqui. Mesmo essa aqui não faz sentido. Pronto, só ficou as de asserções que a gente tinha feito agora há pouco e essa de fixtures. Qual que é a ideia dessa classe aqui? Vamos entender qual é a importância. Eu preciso ter usuários para fazer o meu teste. Então é o que a gente fez lá na pilha. Eu posso declarar uma referência. Eu vou precisar e usar nos meus testes aqui. E eu posso usar, nesse exemplo ele está usando o before each para para criar um novo usuário e jogar esse usuário naquela referência. Então eu sei que toda vez que eu for chegar num teste, isso aqui rodou primeiro e esse user que vai estar com o novo usuário, que é o usuário James Brown lá dentro. Tá? Esse segundo usuário aqui, esse John, ao invés de ter criado ele dentro de um before each, eu estou criando ele direto aqui, ó, com um new usuário Jon Snow. Aqui, se você jogar outro objeto nesse cara, vai ficar sendo um novo objeto. Tá, mas eu não vou estar criando esse objeto dentro de um before each. Nesse exemplo, ele também colocou aqueles métodos, ó, o before all, e o after all e o after each. Então, o before each ele roda antes de cada teste. O after each ele roda depois de cada teste. O before all roda antes de todos os testes e ele é um método estático. E o after all ele roda depois de todos os testes, ele também é um método estático. E aí vem os seus testes. Tá, vamos só olhar aqui. O primeiro teste aqui fala o seguinte, olha, deve existir aí um Jon Snow. Então ele está vindo aqui, verifica para mim que não é nulo o Jon. Lembra que o Jon foi criado aqui, ó. Então não pode ser nulo. Beleza. Se eu pegar o nome do John, tem que retornar John. E o sobrenome tem que retornar Snow. Tá lá, Jon Snow. Eu estou testando se está vindo isso. O que mais? Deve existir um user
Tá. Lembrando, esse método teste só vai rodar depois que esse before it rodou. Quando ele rodou, ele jogou o James Brown lá dentro do user. Então, quando chega aqui, o user não é nulo, ele tem um objeto com James Brown. Se eu pegar o nome e o sobrenome, vai ser James Brown. Ah, mas e se nesse método, professor, eu for lá e eu mexer no usuário? Por exemplo, eu fiz o Jon Snow virar... o James Brown virar Michael Jackson. Eu setei um nome e setei um sobrenome aqui dentro desse objeto. Isso não vai influenciar no próximo teste que ele vai rodar? Não. Porque quando ele for rodar qualquer outro teste, antes de rodar o teste, ele chama o before it e joga de novo lá um objeto James Brown dentro de user. Então essa informação que você escreve aqui dentro não mexe nos outros testes. Isso é importante. Você não pode criar um teste que o resultado desse teste depende do resultado de um teste anterior. Não é assim que funciona. O JUnit ele é feito de maneira que os testes sejam independentes. Um teste não pode depender do resultado do outro. Mesma coisa a ordem dos testes. Não existe ordem de teste, moçada. Ele roda na ordem que ele quiser. Então você também não pode criar testes em que a ordem com que eles executam tenha importância para você. Não é para isso que foi feito. Até tem como você fazer em ordem alfabética os testes, mas a gente nunca depende disso na hora de rodar os nossos testes. Aqui é só para mostrar que deve ter recriado o usuário. Ou seja, mesmo depois que eu joguei o Michael Jackson dentro do user, quando chegar nesse teste, vai estar de novo o James Brown. Porque o before it rodou. E jogou de novo lá o objeto com o James Brown. Então isso aqui, de você criar o atributo e você inicializar ele no before it, isso tem nome, isso eles chamam de fixture. Tá? É como se estivesse preparando ou fixando os valores para você poder rodar os seus testes. E aí, vamos testar essa fixtures. Salvando, né? O que ele escreveu? Primeiro, se você olhar no JUnit, passou. Os 3 testes, que são esses testes aqui de baixo, os 3 passaram. Mas ele escreveu coisas na tela, porque eu pedi. Só para a gente ver a ordem funcionando. Ó. Quando o teste rodou, a primeira coisa que ele fez, before all rodou. E aí ele foi lá e escreveu, instanciando um recurso pesado. Porque esse método é onde geralmente a gente faz isso. A gente abre um recurso pesado. Alguma coisa que demora demais para criar. Uma conexão com o banco de dados, por exemplo, demora. Você pode fazer ela uma vez no before all. O que mais você pode fazer? Abrir um arquivo. Você pode abrir o arquivo no before all. Antes de rodar os seus testes. Porque aí nos testes você pode usar um arquivo que já está aberto. Mesma coisa, você abre a conexão com o banco no before all. Aí nos seus testes você acessa o banco. Tá? Aí ele vai rodar um teste. Primeira coisa que ele fez, ele rodou um before it, ó, recriou o usuário. Então, ó, recriou o usuário. Aí ele rodou um teste, que foi esse aqui, ó, checando o Jon Snow. Rodou. Quando o teste termina, aí ele roda um after it. Depois de cada teste, ó, cleanup. Rodou, ó, limpou depois do teste. Porque de repente você tem que limpar alguma coisa que você fez durante o teste. Você faz isso nesse método. Vai rodar outro teste. Before it, ó, recriou o usuário. Aí fez o teste. Deve ter um usuário. Terminou o teste, limpou. Tem mais um teste. Recriou o usuário. Fez o teste, limpou depois do teste. Acabaram os testes. Aí ele rodou um after all. E é onde a gente libera o recurso pesado. Então, se você abriu um arquivo no before all, você fecha ele no after all, por exemplo. Se você abriu o banco de dados no before all, você fecha a conexão depois no after all. E você pode usar esse recurso pesado antes de todos os testes. O before it a gente costuma usar para preparar objetos. Não é algo pesado. Algo pesado não é interessante você fazer antes de todos os testes. É melhor fazer uma vez só antes e depois fechar. Mais recursos. Outras coisas que a gente pode estar usando aí. Eu vou criar uma outra classe de teste.
Ah, eu podia fazer uma classe normal, ó. More features test. Vou jogar esse código do C1 lá dentro. Ctrl Shift O. Já arrumou bastante deles. Ele não arrumou of-millis. Of-millis é da classe de tempo do Java 8, a partir do Java 8. Mas lá na prática eu coloco, ó, ele é um import estático. Mesma coisa, hein? A gente podia já acrescentar esse cara lá no Eclipse, para ele parar de apoquentar. Novo tipo, Java Time Duration. Ok. Ctrl Shift O. Agora ele achou off-millis. Então é bom porque a gente só faz uma vez e aí não precisa mais se preocupar com isso. Então esses testes que estão aqui é só para a gente ver coisas diferentes. Por exemplo, eu posso desabilitar um teste. De repente eu não acabei de escrever o teste, eu estava terminando de fazer ele, deu o meu horário de ir embora. Só para não falhar se alguém tentar testar, eu desabilito esse teste. Então põe lá, disabled. Quando eu desabilito, aqui o teste está errado. Observa que 4 não é igual a 5. Tá, o valor absoluto de menos 5 é 5. 4 não é igual a 5, esse cara deveria falhar. Mas como eu desabilitei, ele não vai falhar. Vocês vão ver que ele vai fazer diferente, vai mostrar alguma coisa diferente. Eu também posso botar timeout nos meus métodos. Vamos lá. Nesse primeiro aqui, ó, eu estou falando o seguinte, ó, assert timeout. Of-millis é um método lá da classe duration do Java Time. Você passa para ele uma quantidade de milissegundos. 500 milissegundos é meio segundo. Então, tem que rodar em menos de meio segundo. Se passar disso, não vai funcionar. Só que o que eu testei? O teste está aqui, ó. Vou arrumar esse teste para ficar mais fácil de entender. Usando Lambda, ninguém merece. Tá nesse bloco aqui, ó. Eu estou indo na classe TimeUnit, milissegundos, e pedindo para dormir 1000 milissegundos. Isso aqui vai pegar a thread atual e vai fazer com que ela pare a execução durante 1000 milissegundos. Pô, mas 1000 milissegundos é mais do que 500. O que vai acontecer com esse assert timeout? Vai falhar. Vai ultrapassar o tempo. Depois a gente vai diminuir isso e vai ver que vai passar. O que mais? Deve fazer o trabalho no tempo especificado e retornar. É a mesma ideia do tempo, um assert timeout, só que esse código tem que ter um retorno. Por exemplo, aqui eu vou devolver uma string, durou 300 segundos. Porque o meu teste tem que devolver alguma coisa e não pode demorar mais do que 500. Então eu usei um assert timeout, 500 milissegundos, o teste é esse aqui, ó. Tá, é esse que está rodando, deixa eu dar um tab aqui. Esse é meu teste, é esse bloco aqui. Eu pedi para dormir 300. 300 é menos que 500. E aí devolve essa string. Essa string eu consigo guardar. Depois eu usei ela aqui para ver se retornou realmente. Durou 300. E o assert throws é para garantir que lança exceção. A gente até usou lá na pilha. Aqui, se eu perguntar, se eu pedir para trocar dois elementos de uma lista vazia, tem que lançar um index out of bounds exception. Então aqui eu quero ver se realmente lançou essa exceção quando eu pedir para trocar dois elementos da lista. E aí vamos testar isso aqui, ó. Vou salvar. Rodei. Vamos lá, deu erro. Ó, rodou 4 de 4. Um foi pulado. Tá. Pulou não é falhar. Se você olhar nos desenhos, não sei se você consegue enxergar. O que passou está com um verzinho e verde. O que falhou está com risco aqui com X. O que foi ignorado está com símbolo ali de uma placa de proibido, por exemplo. Ele pulou esse teste, porque eu desabilitei ele. Então ele está na classe, mas ele não é executado, porque ele está desabilitado. Ele pertence à classe, mas ele não vai influenciar negativamente, ele não vai dizer que não rodou.
Ele não rodou por quê? Porque eu falei que era para demorar 500 e ele demorou 1000. Se ao invés de 1000 tivesse demorado 200, eu vou testar de novo. Passou. Todos eles passaram. 3 passaram e 1 foi ignorado. Ele te fala isso, ó. 4 de 4 com 1 pro lado. Foi ignorado aqui para você. Lá no material a gente viu que tinha 2 métodos de tempo. E acho que até na hora da explicação nem eu lembrava qual era a diferença. Depois eu fui ver qual é a diferença. Existe um assert timeout e tem um método, eu vou copiar ele aqui, ó, que é o assert timeout preemptively. O nome é bonito demais, cara. Então você tem assert timeout e assert timeout preemptively. Qual que é a diferença, professor? A diferença é a seguinte. Se você fala que é para demorar no máximo 500 para o assert timeout e passa de 500, ó, eu vou botar 10.000, certo? Bom, 10.000 é mais do que 500. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Era para demorar 500 e eu vou fazer dormir 10.000. Para vocês conseguirem ver a diferença que vai acontecer. Eu tinha que ser no outro lugar, né? Tá, eu vou comentar essa parte. Primeiro vamos testar com o timeout para ver o que vai acontecer. Eu vou rodar esse teste. Ó, não acabou ainda. Porque eu dormi 10 segundos. Agora falhou. Olha o que aconteceu. Os outros já tinham rodado. Ele parou aqui por quê? Ele ficou preso nesse sleep de 10.000 aqui. Só depois que passou os 10.000 é que ele olhou, opa, passou de 500. E aí deu erro. Então, o timeout, nem importa se você falou que não podia passar de 500. Se esse cara aqui demorar uma semana, ele vai esperar uma semana. Se esse cara nunca terminar, o seu teste fica travado aqui. Porque isso aqui nunca vai terminar. Isso é que o assert timeout faz. Já o assert timeout preemptively, o que ele faz na verdade? Ele roda esse teste numa thread separada. Por quê? Se ele roda o teste numa thread separada, ele consegue matar essa thread para você. Então ele vai testar. Se passou do limite que você falou, ele mata a thread, ele não fica esperando ela acabar. Então eu vou rodar agora o mesmo teste. Ó. Já deu erro. Já parou. Ele já sabe que deu problema. Ele não ficou esperando 10 segundos. Não. Quando passou meio segundo, esse cara não acabou, ele matou a thread do teste e continuou a execução. Avisou que deu erro, porque passou de 500. Então é diferente. No timeout ele espera acabar, não importa se passou o tempo que você queria ou não. No preemptively, se passar do tempo, ele mata o teste. Então, normalmente, esse é o cara que a gente vai querer. Imagina que você testa a abertura do banco de dados. Só que aí está sem rede, nunca consegue abrir. Vai ficar esperando abrir a conexão? Não. Passou de 1 segundo, mata isso aqui e avisa que deu problema. Então, normalmente é esse que a gente usa, o assert timeout preemptively. E as premissas? Vamos ver as premissas. A gente viu os asserts, né? A gente usou asserts em várias coisas aqui. Vamos dar uma olhada nas premissas. Eu vou criar mais uma classe de teste. Chamou aí de assumptions test. O código está lá no D1. Vou colar ele aqui. Ctrl Shift O. Já veio tudo. E aí já não tem mais nada aqui. Vamos ver o código. Ó. Assumptions são premissas. Então é diferente do assert. O assert é o seu teste. Garanta que é igual esses dois valores. Esse é um teste. Se falha, o teste falha.
A premissa é diferente. Tá? A premissa é, se a premissa for verdadeira, o teste continua a rodar. Se ela falha, esse teste ele não vai ser executado. Ele termina aqui. É como se ele abortasse a execução desse teste. Acho que é isso que está explicando lá no material quando eu falo de assumptions. Que a diferença é sutil. A gente usa os assertions para checar os resultados de um método de teste e a gente usa os assumptions para determinar se o método de teste deve rodar ou não. Vamos ver o exemplo. Ó. Esse meu primeiro teste ele deve rodar apenas no Linux. Então, é um teste que depende de alguma coisa que é específica do Linux. Por exemplo, os diretórios, a estrutura de diretórios do Linux. É exatamente o que está sendo feito aqui. O que eu estou fazendo? Eu não posso simplesmente... Vou tirar essa linha. Ir lá e fazer o teste. Por quê? Se eu deixar dessa forma, quando ele buscar um /temp e comparar para ver se está lá o temp, isso vai dar erro. Porque no Windows, por exemplo, não existe /temp. Então no Windows esse teste vai falhar, vai dizer que está errado. Mas não faz sentido, porque ele nem deveria rodar no Windows. Ele é um teste específico de Linux. Então o que a gente faz? A gente volta e põe uma assumption aqui, uma premissa. Qual que é a premissa? Olha, se você for na classe System e pegar a propriedade os.name, tem que ter lá equals. Não era equals, é contains, não é não? Bom, eu vou mostrar isso aqui na tela porque aí a gente garante. A gente testa com equals e testa depois. Então, ó, a premissa é essa. Se tiver Linux como nome do sistema operacional, isso aqui é verdadeiro. Então, assuma que é verdade isso. Então, se esse equals for verdadeiro, a premissa é verdadeira, ele continua o teste. Se você estiver rodando no Windows, não tem Linux no nome do sistema operacional. Então, isso aqui vai ser falso. Esse equals é falso. O assume true vai ser falso. Ele para esse teste. Tá? Ele não roda esse teste. Outra coisa que tem aqui é outro assume. Você pode usar o assume true. Só roda quando um é 1. Que teste impressionante, cara. Se 1 for igual a 1, ele roda. Aqui só deve rodar se for falso. É o contrário do assume true. Se 1 for igual a 2, isso aqui é falso. Mas o meu assume é que tinha que ser falso mesmo. Se for verdadeiro isso, ele continua. Vamos testar. Assumptions test. Sai como Linux mesmo. Passou os 3, ó. Rodou os 3. Se alguém estiver rodando esse teste no Windows, você vai ver que o resultado sai diferente. Acho que até a gente pode forçar isso aqui, ó. No meu não tem Windows. Ou melhor é para ficar mais organizada ainda. Podia ter um teste que só roda no Windows. Windows. Podemos tirar essa string. No Windows tem, sei lá, c:// Não sei se precisa botar o //. No Windows é o contrário, né? Não sei se... Não tem temp no Windows, né? Automático. Mas deve ter user. Sei lá, tô chutando aqui, moçada. Esse barra tem que ser barra duplo. Hã? Windows. Isso, essa sempre tem, ó. Pronto. Matou. O que vai acontecer? Esse teste roda na meu Linux. Esse aqui não roda. Então, se eu testar agora, ó. Passou. Mas como assim passou, professor? Ó, 4 de 4, 1 foi pulado. Se você olha aqui, ó. Esse que devia rodar só no Windows, ele é ignorado. Ele não falhou. Porque se ele tentasse rodar isso aqui, vai falhar. Ainda mais que do jeito que eu fiz aqui. Vai falhar de qualquer jeito. Nossa senhora, barra, ficou bom.
Acho que aqui não precisa. Não, precisa, senão ele não aceita. Mas ele pula. Quando a premissa é falsa, ele ignora. Então ele para esse teste. É como se você evitasse que ele rodasse. Acho que no exemplo que está no material é se eu tivesse um teste que só roda na sexta-feira. Olha, eu posso fazer uma condição lá na minha premissa que só é verdadeira a premissa quando é sexta-feira. E aí esse teste só vai ser rodado quando for sexta-feira. Tá? Então é para isso que servem aí os assumptions ou as premissas. É diferente do assert. O assert é para comparar resultados, é o nosso teste. Tá? O assume é para ver se o teste continua ou não, se ele deve ser executado ou não. Runcrest, ele tem essa ideia de matchers, é como se fosse uns... Como é que eu vou traduzir isso? Combinadores. Essa biblioteca ela é bem antiga. 2012, cara. Nossa, esse trem é velho pra burro. Tem para várias linguagens, a gente está usando o lógico do Java. É uma biblioteca que a gente, antigamente, quando você fazia o import do JUnity, o Runcrest vinha junto. Já estava como dependência do próprio JUnity. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você quer usar o Runcrest, você tem que colocar a dependência dele no seu projeto. O que esse Runcrest tem de diferente em relação ao JUnity puro? Ele traz outras maneiras de você escrever os seus testes. Ao invés de você só usar o assert equals, assert null, aqueles asserts específicos do JUnity, ele te permite escrever os testes usando outras coisas. Então a gente põe essa dependência no projeto, acho que a gente até já fez isso. No projeto aqui, ó. A gente já botou a dependência do Runcrest, então já tem ele no projeto, só que a gente não usou. E aí o mesmo esquema daquela prática 3, ó. Eu vou criar uma classe de testes no projeto. Então vou criar uma nova aqui. Com esse nome. Nessa classe eu vou colar o A1 aqui. Ó. Vocês vão ver que a maioria das coisas que ele traz não é lá a grande vantagem. Vocês vão ver que tem um ou dois casos em que usar o Runcrest facilita a nossa vida. Ctrl Shift O, Java Util List. O resto nada veio, olha que lindeza. Nenhum deles veio. Por isso que eu botei eles aqui, ó. Vamos lá, eu vou jogar esse cara naquele esquema. E vou jogar esse aqui também, porque aí ele para de atrapalhar. Se não quiser fazer isso, moçada, é só copiar da prática depois, tá? Ctrl Shift O. Resolveu quase tudo. Ficou só um aslist. Que diabo de aslist é esse? Ah, é outro estático do Java. Esse que é esquisito, ó, do própria biblioteca do Java não tem aqui, cara. Ctrl Shift O, agora achou todo mundo. Vamos lá. Olha a quantidade de import. Estava assistindo um vídeo um dia desse, o cara reclamando justamente disso. Por que eu faço a minha classe ficar desse jeito? Se eu podia ter vindo e falado, não sei se pode, né? Estático. Importa tudo. E aí você pode tirar isso tudo. Ó. Não muda nada em termos de desempenho. Mesma coisa, ó. Por que eu ponho esse monte de asserts se eu podia fazer isso? Continua funcionando. Vai entender. Vamos lá. Checar valor. A gente já tem o assert equals. Isso é do JUnity básico. Bom, o que o Runcrest traz? Ele traz uma maneira diferente de escrever. O problema é que no inglês faz sentido, no português vocês vão ver que fica tosco. Mas no inglês fica até bonito. Assert that. Então garanta que esse valor is 42. Esse is não é uma string, isso aqui é um método que vem lá do core matchers do Runcrest.
Tá? Você passa para ele um valor, ele vai chegar no valor desse objeto para você. O que muda então? É só a maneira de ler. Ao invés de você ler assert equals menos 42 igual a 42, assert that, esse valor, is 42. Ou se quiser que fique mais bonito ainda, ó, assert that, esse valor, is equal to 42. Esse equal to também é um método do Runcrest. Tem alguma vantagem você usar esses dois em relação a assert equals? Nenhuma. Só estou mostrando porque existe, tá? Assert equals e assert true é JUnit puro. Assert that, essa string é igual a essa string. Fica só mais bonito para ler. Agora, isso aqui não tem equivalente no JUnit. Aqui é útil. Garanta que esse objeto, qualquer coisa, não importa o valor de repente no seu teste, eu só quero ver se veio alguma coisa. O que veio não me interessa. Então, qualquer coisa. É um método que a gente pode usar aí do Runcrest. Ele vai ser um matcher, né? um combinador, vamos pensar assim, que sempre aceita, não importa o objeto examinado. O que você passar para ele aqui, ele vai aceitar. Pode ser útil em alguns testes isso aqui. Nesses outros exemplos, não serve para nada. Checar tipo de objeto. A gente tem um assert true, que a gente pode usar de repente. Nossa, que chatice isso aqui, cara. Para o cursor, ele... não quero que mostre nada, meu. Garanta que, assert true, esse valor é uma instância de string. Esse é o jeito que a gente faria com o JUnit. Com o Runcrest, eu posso usar o assert that. E aí ele tem alguns métodos que fica mais bonito na hora de ler. Então, garanta que esse valor é uma instância dessa classe string.class. Ou então, is instance of string.class. Ou então, is a string. Ou então, qualquer... E aí você pode passar mais de um tipo aqui. Tá? Qualquer, no caso, string. Só maneiras diferentes de você fazer o mesmo teste que pode ser feito com JUnit. Não tem vantagem nenhuma, ainda mais para gente que não fala inglês, não usa inglês no dia a dia. Checar a identidade não vai ter utilidade nenhuma também. A gente tinha lá o assert same para comparar se é o mesmo objeto. Você pode usar o assert that e aí chamar o same instance, ou então is same instance, ou então the instance ou is the instance. 4 maneiras de fazer a mesma coisa, só que usando o Runcrest. O difícil é lembrar o que você pode usar. Se você não faz teste todo dia escrevendo com Runcrest, eu, por exemplo, explico isso aqui uma vez por semestre, nunca vou lembrar isso aqui, cara. Porque eu não uso isso aqui no meu dia a dia. Nesse exemplo também não tem utilidade nenhuma. Tá, vamos lá. Checar aqui o que o objeto não é. A gente tem o not equals, então, para ver se os dois não são iguais, você pode usar com Runcrest o assert that not answer. Então, não é tal coisa. Not equals aqui também, você pode escrever como is not answer. Ele também vai aceitar. Aqui é um assert false. Aqui é complicado. Não dá para fazer um assert false. Esse objeto é uma instância de lista. Garanta para mim que isso aqui é falso. Isso aqui não funciona. Ele não permite esse tipo de teste. Mas eu podia fazer um assert false. Se eu pegar esse answer, buscar a classe dela, pegar o nome da classe dela e verificar se é list. Isso é o que a gente teria que fazer usando o JUnit puro. Com o Runcrest, dá para fazer um assert that answer is not instance of list.class. Tá? Aqui, se você conseguir lembrar como é que escreve esse teste desse jeito, fica melhor do que fazer o teste pegando o nome da classe. Que seria o que a gente teria que fazer com o JUnit puro. Checar que não é nulo.
também dá para fazer, mas com o HunCrest é o assert that. Você pode passar not null value, ou então not, e aí null value entre parênteses, como se fosse um parâmetro para o not. Também funciona. Testes com string. Então aqui, ó, assert true, que essa string contém tut. É o que a gente faria com o JUnit. Você pode fazer com HunCrest, assert that. Essa string contains string tut. É outra maneira de escrever. Um método específico aí do HunCrest. Assert true, que Esperanto começa com a letra E. Assert that com HunCrest, Esperanto starts with E. Que mudou? Nada. Igualzinho. Só que aqui é o método da string e aqui é o método do HunCrest que faz para você. Termina com O. Termina com O. De novo, esse ends with é o método específico do HunCrest. Que mais? Mensagens descritivas de erro, a gente já viu. Tá? O terceiro parâmetro seria a string que você quer que ele use nos métodos do JUnit. Com o HunCrest, aí a gente faz de maneira diferente. Você botaria lá um 42, descrito como, e aí você põe a string, e aí o último valor. Não, described_as é o segundo parâmetro. Nossa, olha que loucura isso aqui. Isso tudo é o segundo parâmetro, é 42 e isso aqui. Descrito como, aí vem a string, e aí vem a comparação. Equal to expected, esse valor expected. Cara, é horrível isso aqui. Não faz isso não. Matchers que combinam. Aqui tem algumas coisas que pode ser interessante. Por exemplo, eu tenho que fazer um teste. Garanta que é verdadeiro. O Esperanto começa com a letra E e Esperanto termina com a letra O. Aqui eu estou tendo que repetir a string para poder usar o starts with e o ends with. Com o HunCrest eu posso usar o assert that, passo a string uma vez e aí ele tem um método aqui, ambos. Esse both aqui eu posso passar mais de um teste, mais de uma condição para ele. Quais condições? Starts com E e termina com O. Não sei se você percebe, fica fácil de ler. Garanta que Esperanto ambos começa com E e termina com O. Em inglês é lindo isso aqui. Agora pra gente, em português, não faz muito sentido não. Mas dá para fazer usando com o HunCrest e fica diferente, não precisa repetir. Mesma coisa, não, o meu teste tem que começar com A ou terminar com Z, ou tem a string tutorial lá dentro, ou sim, aceita. Então, se qualquer uma dessas 4 coisas acontecerem, vai passar. Então, na verdade, se essas 3 falharem, ainda assim passa. Você também pode usar aqui o either. Tá? Ou começa com A, ou termina com Z, ou contém a string, ou, de novo lá, qualquer coisa. Usando qualquer coisa do HunCrest de novo. Aqui tem que começar, tem que conter unit e começar com J e terminar com it. Aqui são as 3 condições, tem que ser as 3 verdadeiras. Você pode usar o all of do HunCrest. Assert that, essa string, todos, ou seja, contém a string unit, starts com J e ends com it. Tem que ser as 3 coisas. Nesse último é uma ou, só que não tem o ou verdadeiro lá no final. Então aqui é any of, qualquer um dessas 3 condições. Contém a string unit, starts with Z ou ends with W. 2 situações em que talvez você possa querer usar HunCrest. Se você for tirar proveito desses métodos, não vejo vantagem, dá para fazer do outro jeito mesmo, usando o JUnit puro, sem precisar lembrar desse monte de coisa. Aquele primeiro caso que não existe equivalente no JUnit, né? Que é usando o anything. Nos outros, moçada, só se você trabalhar com teste todo dia,
aí talvez valha a pena você investir um pouco e tentar aprender esses matchers do Runcrest.